Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo faremos as correções das atividades da semana 7 a 11 de setembro. Obrigada pela participação na devolutiva de vocês das atividades. Alguns conteúdos foram corrigidos, outros não, então vamos para o vídeo de correções da sexta-feira. Nessa semana, em língua portuguesa, aprendemos o uso da letra R no final de sílaba. Aprendemos sobre diferentes maneiras de multiplicar, a multiplicação. Em história, estamos aprendendo sobre o que? Os meios de transportes. Em geografia, a chuva como fonte de água. E em ciência, a importância das plantas e as plantas produzem alimentos. Vamos dar início nas correções com o livro didático de língua portuguesa. Vamos para a página 133 do livro, onde aprendemos o que? A letra R no final do que? É no final de palavra? Não, no final de sílabas. Pode ser tanto a primeira sílaba, a sílaba do meio ou a final da sílaba. Lembra que as palavras têm a sua separação de sílaba correta? Por exemplo, monossílaba, a palavra só tem uma sílaba. Por exemplo, mão. Dissílaba, a palavra tem duas sílabas. Por exemplo, porta. E trissílaba, por exemplo, ervilha, tem 3 sílabas. E a letra R pode estar no final de alguma dessas sílabas. Houve algumas dúvidas na semana referente a esse conteúdo. Então, deixando claro que a letra R não é no final das palavras, mas sim de alguma sílaba dessa palavra. Outra coisa, por que é importante estudar a letra R no final de sílabas? Tudo isso, pessoal, é para contribuir o aluno de ler e escrever corretamente. Por exemplo, nesse ano já aprendemos a diferença entre o R e o RR. O R brando, lembra do R brando, que é o R mais fraco? Por exemplo, barata é um R brando, mais fraco, a sílaba ra. E um R mais forte, por exemplo, rato, no início de palavra. Quando usamos os dois R, o RR, por exemplo, carro, entre vogais usamos o quê? 2R. E o R no final de sílabas tem um outro som. Lembra da família silábica? Ar, er, ir, or, ur. Então, por isso, essas atividades nos trazem reflexões sobre esse assunto. E é muito importante estudar sobre os mesmos. Essa atividade ela foi bem fácil, né? Aqui está a escrita das palavras corretas: barco, carta, caverna, árvore, armário, tambor, lanterna, colher. Percebe-se que usamos alguns dessa família silábica aqui para responder as lacunas. Temos aqui o barco, né? Olha o som do ar, bar, né? Vamos ver outro som aqui diferente, ó. Caverna, aqui temos o ver, né? Então, ó, temos aqui o tambor, né? Tambor. Percebe-se que a língua dá uma entortada quando a gente vai falar esse R no final da sílaba? É isso que as crianças, é isso que vocês precisam compreender, tá bom? E tá escrevendo corretamente esse som, tá bom? Aqui o diferente é o colher. Temos aqui o R no final da sílaba? Temos. Só que aqui antes temos o quê? O nosso dígrafo. Lembra que aquelas palavrinhas que quando se juntam formam um som só? O ler, esse LH é um dígrafo, tá bom? Na próxima página é a mesma coisa. Temos aqui mais 4 figuras que era para vocês terem completado, só que aqui a diferença é que a palavra com a letra R no final já estava escrita e vocês iam completar o resto da palavra, o restante da palavra. Então, ficou como porta, deserto, tartaruga, abajur, tá bom? E aqui temos a informação que a letra R pode estar tanto no início, como vemos aqui na atividade aqui, ó, barco, carta, está no início da palavra, pode estar no meio ou pode estar no final, tá bom? Como, por exemplo, o abajur no final da palavra. 3, temos aqui esse quadro, com algumas palavras destacadas, ó, casar, bater, entrar, dormir. Todos também têm a família silábica do ar, er, ir, ur, e todos também são verbos, tá bom? Eles estão destacados, era para vocês preencherem corretamente na coluna, cada um conforme a sua família silábica. Então, na coluna do ar ficou casar, entrar. Na coluna do er ficou bater, na coluna do ir ficou dormir. Tá bom? São essas duas atividades da matemática da semana. Vamos dar início, então, nas atividades de matemática, na página 176.
Aqui eu havia explicado para vocês que a gente vai dar nas atividades seguintes, né, sobre divisão. Mas para isso vamos compreender também um pouco mais sobre a multiplicação. E também falei para vocês que para poder aprender com prioridade, né, com domínio a divisão, tem que dominar as outras operações, que é adição, subtração, multiplicação, para assim conseguirmos compreender e resolver probleminhas de divisão. Então vamos dar aqui uma focada na multiplicação. Não esquecendo, pessoal, que a multiplicação nada mais é que a soma de parcelas iguais. Por exemplo, eu tenho 2 caixas de bombom, cada caixa é R$10. Para mim saber o total das 2 caixas de bombom juntos, o que eu posso fazer? 10 mais 10 que é igual a 20, ou 10, que é o preço de uma parcela, né, de uma caixa, vezes 2, que é o quê? A quantidade de caixas que eu tenho. 10 vezes 2, que é igual a 20 também. Bom, sabendo disso, vamos dar aqui o início. A gente já fez a leitura de imagem nos vídeos de explicação da semana sobre Rui e suas 2 filhas, né, que eles foram à papelaria comprar alguns material escolares. Temos aqui 2 estojos, temos aqui 8 cadernos e 6 lápis. Depois temos 3 questõezinhas, ó. Rui pagou R$12 em cada estojo. Então, aqui temos R$12 e aqui R$12. Quanto ele pagou nos 2 estojos juntos? Então, não é a mesma coisa de 12 mais 12, ou não estamos usando a multiplicação? Como que eu vou fazer? 12 vezes 12, que é o que? A quantidade unitária de um estojo, vezes quantas parcelas? 2, por quê? Porque é 2 estojos, então 12 vezes 2, tá bom? Tanto 12 mais 12 dá 24, tanto 12 vezes 2 que dá 24, por isso a nossa resposta correta é essa, tá bom? Tem aqui outra perguntinha, ó, que multiplicação você usaria para representar essa situação, né, de 2 estojos, cada um com o preço de R$12. Então, tá aqui, R$24, 2 vezes 2 é igual a 24. Na segunda situação, temos o pacote de cadernos que Rui comprou tem 8 cadernos, como já sabemos. Ele vai dividir, ou seja, ele vai distribuir em quantidades iguais, tá bom, pessoal? Divisão é isso, é a distribuição em quantidades iguais para cada um, tá bom? Então, temos aqui, ele vai dividir os cadernos igualmente entre as 2 filhas. Então, temos aqui 8 cadernos, ele vai dividir igual, uma para uma filha, um para outra, outro para uma filha, outro para outra, até dar o total de 8 cadernos, dividido em 2, porque são 2 filhas. Então, como que vai ficar isso, ó? Com quantos cadernos cada uma vai ficar? Vai sobrar algum caderno? Qual é a nossa resposta correta? Com 4 cadernos. Se temos 8, são 2, então vai ser 8 dividido por 2. Ou seja, a mesma coisa de metade de 8, que é o quê? 4. Por quê? 4 mais 4 é o nosso total de 8. Se cada uma ficou com 4, deu o total de 8, que era o total o que tínhamos no início do caderno, sobrou algum caderno? Sobrou nenhum caderno, não sobraram cadernos sobre a mesa, porque dividido em partes iguais, cada uma ficou com 4, 4 com 4, 8, sem resto de cadernos, tá bom? Sem sobras. Terceira questão, terceiro probleminha, Rui também comprou um pacote com 6 lápis, temos aqui no cantinho, vai distribuí-los entre eles, e ele e as filhas, de modo que cada um fica com a mesma quantidade de lápis. O que vai acontecer aqui? Temos 6 lápis. O que é distribuir? Gente, essa palavra distribuir, ela é muito utilizada o quê? Também na divisão. Distribuir não é a mesma coisa de dividir? Se eu vou distribuir cada lápis, um para cada, até dar o total de 6, e cada um tiver com um tanto, eu não estou dividindo entre eles? Então, foi isso que aconteceu. Então, temos 6 lápis. Um para uma filha, outro para outra e outro para o Rui. Então, cada um ficou com 3. E ainda tenho 3 para dividir, para distribuir. Então, mais uma para uma filha, mais um para outra filha, mais uma para o Rui. E aí deu 6, tá bom? Por quê? Porque 2 que o Rui ficou, mais 2 da de uma filha, mais 2 da outra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dá o nosso total que tínhamos. Como foi distribuído para cada um em parcelas iguais, cada um ficou com 2 lápis, tá bom, gente? Essa é a ideia da divisão que iremos aprender, que estamos começando a aprender. No finalzinho, temos uma pergunta com quantos lápis cada um vai ficar. Nossa resposta correta, cada um vai ficar com 2 lápis, ok? Vamos para aqui a próxima página, diferentes maneiras de multiplicar. Aqui aprendemos multiplicação através da malha quadriculada, através do material dourado.
Na página seguinte, vamos ver através do algoritmo usual, quando a gente monta a continha, né, a operação de multiplicação. Então, vamos lá. Aqui na atividade 1, temos a operação de multiplicação. Qual que é? 3 vezes o 13. Então, eu tenho aqui, se fosse na adição, seria como? 13 mais 13 mais 13, porque a quantidade 13 está se repetindo 3 vezes. Só que aqui, Robson, ele representou essa multiplicação na malha quadriculada, que são esses quadradinhos aqui. Então, temos 3 linhas com 13 quadradinhos cada linhas. E além disso, ele ainda dividiu, fez conjuntinho de 10, tá vendo? Ó, 10, 10, 10 e fez 3 conjuntinhos com 3 unidades também. Dividiu a parte da dezena, dividiu a parte da unidade. Como se tivesse colocado cada uma em sua casinha. Lembra das casinhas? Unidade, dezena, centena e a unidade de milhar que veremos mais para frente. Depois temos algumas informações. Observe que ele representou 13 como 10, conjuntinho da dezena, mais 3, que é o conjuntinho da unidade, separando a malha em duas partes. A parte verde com 10 colunas e a parte rosa com 3 colunas. Porque além das linhas, pessoal, também temos o que? As colunas, que é essa parte em pé, que é essa parte vertical, tá bom? O total de quadradinhos da malha é o resultado de 3 vezes 13. O total de quadradinhos da parte verde é 30, porque nessa linha eu tenho 10, essa também, na última também, 10 mais 10 mais 10 é igual a 30, ou 3 vezes 10, que também é igual a 30. E o total de quadradinhos da parte rosa é 9, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Pessoal, prestem atenção, nesse lado aqui eu vi criança colocando 6. Ela somou 3 mais 3, que é igual a 6. Não, ó, 1, 2, 3. Na primeira parte, na segunda parte, 4, 5, 6, que é mais 3. Depois tem mais 3, ó, 7, 8, 9, tá bom? 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 3 não é igual a 6, tá bom? Se vocês têm aí em sala, não deu tempo de eu dar para vocês a tabuada, porque não estávamos estudando nem dando início na multiplicação. Eu enviei a tabuada no particular, no grupo para vocês. Quem não tiver, me pede, eu envio novamente. Por quê? Porque vocês precisam. Como que vocês vão fazer a multiplicação sem consultar a tabuada, sem ter uma tabuada em mãos? Melhor, eu vou enviar para vocês uma tabuada, vocês vão, novamente, né, vocês vão copiar no caderno e me enviar a foto para mim ver que vocês fizeram isso. Por quê? Porque vocês vão precisar da tabuada para poder fazer as contas, tá bom? Continuando aqui, então, o total de quadradinhos da malha é 3 vezes 3, aqui igual está 30, que é a parte da dezena que foi multiplicado, 9, que é a parte da unidade que foi multiplicado, 30 mais 9 igual a 39. Depois temos a atividade 2, é a mesma operação, 3 vezes 13, porém aqui está representado com o material dourado. No primeiro aqui, temos aqui Marcelo, como que ele representou? Com 3 grupos com 13, não é? 13 vezes 3, ele fez 3 grupinhos de 13. Como que ele representou o 10? O 3 não é a minha casa da dezena 10, minha casa da unidade 3? Então um grupinho de uma dezena mais 3 unidades e os outros grupinhos também. Essa barra representando uma dezena que é igual a 10. Tá bom, pessoal? Então, aqui temos o nosso total, que é 39. Aqui também, ela reagrupou. Como que assim reagrupou? Juntou a barra com barra e juntou cubinho com cubinho, que dá 39 também. Na parte de baixo temos 3 vezes uma dezena, são 3 dezenas. Não é 3 mais 1, que é igual a 4, pessoal. Aqui tá falando que 3 vezes uma dezena é igual a 3 dezenas. Lembrando que tudo que é vezes 1 é igual ao número que estiver aqui. Por exemplo, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 1 é 2, 3 vezes 1 é 3, 4 vezes 1 é 4, é igual a tabuada do 1. Se eu tenho 3 vezes uma barrinha, tenho 3 vezes uma barrinha. Quantas barrinhas eu vou ter? 1, 2, 3, 3 barrinhas. Cada barrinha não é uma dezena, que é igual a 10, então 3 dezenas, que é a mesma coisa de 30, tá bom? E 3 vezes 3 é igual a 9, como a gente já viu aqui, tá bom? 3 vezes 3 não é 6, não é uma soma, 3 mais 3. Se fosse uma soma, eu também não somaria o 3 duas vezes, tipo 1, 2, eu somaria o 3 3 vezes, porque não é 3 vezes o 3, seria 3 mais 3 mais 3, que também daria o total de 9, tá bom? Assim, 3 vezes 3 é igual a 30, na parte da dezena, mais 9, que é a parte da unidade, juntando tudo, 39.
Na próxima página, temos aqui a atividade 3 e 4, usando o quê? O algoritmo usual da multiplicação, que é o quê? Essa montagem da continha. Temos aqui a casinha da unidade, a casinha da dezena, né? Temos aqui um número embaixo do outro, unidade com unidade, dezena com dezena. O nosso símbolo aqui que usamos na multiplicação, que é o x, um traço para separar os fatores aqui do nosso produto, do nosso resultado. Ainda com a operação 3 vezes 3, temos aqui a continha armada, tá bom? Então, primeiro começando sempre pela unidade. 3 vezes 3, aprendemos que não é 6, é 9. Então, temos aqui a nossa resposta correta, confere o de vocês também. Depois, primeiro eu multiplico a casinha da unidade, depois eu multiplico na casinha da dezena. Então, 3 vezes 3 é igual a 9, eu coloco 9 na casinha da unidade. 3 vezes 1, agora eu vou multiplicar a parte da dezena. 3 vezes 1 é igual a 3. Lembra que tudo que é vezes 1 é igual a um número que está sendo multiplicado? Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Onde eu vou colocar esse 3? Aqui embaixo. Aqui eu esqueci de tirar o quadradinho branco, mas aqui é o número 3, tá bom? Então, 3 vezes uma dezena são 3 dezenas. Na atividade 4 é a mesma coisa, pessoal. A única diferença aqui é que está decomposto o número. Em vez de estar 13, está 10 mais 3. Então, vamos multiplicar normal aqui. 10 mais 3 está decomposto por quê? Porque assim a gente consegue observar melhor a parte da unidade e observar melhor a parte da dezena. Depois somamos os dois juntos que vai dar o nosso total. Que nem aqui, ó, no segundo passo. Ó, depois fazemos 3 vezes 3. Por quê? Porque começamos sempre pela unidade. 3 vezes 3, 9. Tá bom? Depois do terceiro passo, multiplicamos o quê? A dezena. Então, vai ser 3 vezes 10. Mesma coisa de 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. Aqui foi colocado embaixo do 9. Não foi colocado embaixo da dezena, foi colocado embaixo do 9. Enfim, o resultado aqui é 30. E se tivesse a casinha da centena? Por exemplo, fosse 113. Aqui ia ter um 1, representando o quê? Uma centena, que é igual a 100. Seria 3 vezes um 1, que seria igual a 3. 3 centenas, tá bom? Então, sempre a gente começa aqui, né, o número que está aqui embaixo, multiplica pela unidade, multiplica pela dezena, multiplica pela dezena, para centena, a unidade de milhar, se eu tiver, mas sempre iniciando pela unidade, como aqui a continha tem apenas, é uma continha de dezena, então termina por aqui. Depois feito isso, é só somar o 30 mais 9, que é o nosso passo 4, e o resultado deu 39, ok? Depois temos a nossa última página de matemática 179 na atividade 5. Temos aqui mais uma continha envolvendo a malha quadriculada, tá bom? Aqui a operação é 2 vezes o número 23, que é a mesma coisa do dobro de 23, que é a mesma coisa de 23 mais 23, que é a adição, né, de duas parcelas iguais. 2 vezes 23. Na malha quadriculada está representando o quê? Duas linhas com 23 quadradinhos em cada linha, que dá o nosso total, que é 46. Não é verdade? Aqui foi separado novamente a parte da dezena e a parte da unidade. O total de quadradinhos da malha é 2 vezes 20. Não, o total, aqui tá falando total, não só a parte da dezena. Então, aqui não é 2 vezes 20 e nem 2 vezes 3, tá bom? Só da unidade, tá falando o total dos dois juntos. 20 mais 3 é igual a 23. Por isso, a nossa resposta é o total de quadradinho da malha é 2 vezes 23. Marcelo representou o 23 como? Agora sim, eu vou separar dezena e unidade. 20 mais 3. O total de quadradinhos da parte rosa, que aqui está escurinho, mas eu disse para vocês no vídeo de explicações que era rosa, é 40, porque 20 mais 20 é igual a 40, ou 20 vezes 2 igual a 40. E a da parte verde, que refere-se aqui à nossa unidade. Então, o total delas é o quê? É 6, porque agora sim, pessoal, é 3 vezes 2. Vamos contar tudo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora sim, nossa resposta é 6. Antes era 9, tá bom? Porque era 3 vezes 3, que é igual a 9, mas 3 vezes 2 é igual a 6. Por isso que o nosso total é 6. Por quê? Porque 2 vezes 3 é igual a 6, ou mesma coisa de 3 da parte de cima mais 3 da parte de baixo aqui da nossa malha quadriculada, igual a 6. Assim, 2 vezes 23 é igual, aqui está decomposto a parte da dezena, que foi somada 20 mais 20, a parte da unidade, que foi somada 3 mais 3, ou a multiplicação também, 40 mais 6, que é igual a 46.
Na nossa última questão aqui, que é a 6, do jardim de Juliano, das plantas que ela plantou, né, 12 mudas de hortelã, 12 mudas de 24 mudas de camomila. Depois temos aqui uma situaçãozinha, problema para vocês resolverem. E depois de alguns meses, a Juliana comprou mais muda. Então, ela ficou com o triplo de hortelã e o dobro de camomila. O triplo é o quê? Vezes 3. E o dobro? Vezes 2. Então, vocês montaram aqui a conta, né? Enviaram para mim o resultado. Quem não montou vai fazer a continha sim. Não basta só colocar o resultado aqui, pessoal. Vocês têm que montar a continha. Ah, professora, mas eu não sei montar a continha. Então, vamos lá. Vocês vão colocar a unidade, o U, o D de dezena, tá bom? Unidade, dezena. E vai colocar, por exemplo, aqui não é o triplo de hortelã, então eu vou colocar 12, cada um na sua casinha. Um na dezena, o 2 na unidade. Vezes, que é o nosso X, que usamos na operação de multiplicação. Vezes o que? Não é triplo? Triplo é vezes 3. Vezes 3. O 3 vai ficar embaixo do 12 e mais precisamente embaixo do 2. Por quê? Porque ele é uma unidade, o número 3, não é? Vai passar o tracinho e vai calcular, né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 da dezena, 3, que é o nosso total de 36. A mesma coisa vocês vão fazer para achar o dobro de camomila. Nosso resultado vai ser 48, mas não esqueçam de montar a continha. Peça ajuda aos pais. Veja o vídeo que eu fiz para vocês de matemática, eu enviei no grupo, deixei linkado também no vídeo explicações da semana, como que monta uma continha de multiplicação, que vocês vão usar muito isso. Por último, temos a opinião, né? Se na sua opinião é importante as plantas para o nosso planeta. Por que é importante cuidar das plantas? Lembrando que estamos estudando sobre as plantas e ciências. Sabemos o que tanto nós, seres humanos, quanto os animais, nos alimentamos das plantas. Algumas plantas, como as árvores, elas são abrigo para alguns animais. As árvores também liberam o quê? O oxigênio, que é muito importante para a nossa respiração. Enfim, a planta é muito importante para todos nós, tá bom, pessoal? Assim finalizamos as correções de matemática. Vamos agora para as correções de história da semana, dando início lá na página 98, que é os meios de transporte, né? Estamos aprendendo essa semana sobre os meios de transporte. O que é um meio de transporte? Aqui está respondendo que são recursos usados para transportar pessoas e mercadorias de um lugar para o outro. Por isso, eles são muito importantes. Principalmente quando vamos por um lugar mais distante das nossas casas. Não tem como irmos o quê? A pé. Então, precisamos de algum desses meios de transportes. Para quê? Para chegar mais rápido ao local. No início tem uma perguntinha, né? Se vocês sabem o que são os meios de transporte. Eu acredito que sim. Quais são eles? Vocês podem estar escrevendo aqui também. E na sua opinião, como as pessoas se locomoviam no passado? Sabemos o que? Que no passado, mas no passado há muito tempo mesmo, as pessoas usavam apenas o que? Os animais como meio de transporte, para se locomoverem. Conforme foi passando os anos, a tecnologia, né, ajudou muito nas transformações no meio de transporte. Hoje temos o que? Temos aqui, navios, trens, automóveis, caminhões, aviões, bicicletas. São alguns exemplos de meios de transportes modernos. E o livro que dá início com esse texto, o transporte rodoviário. Rodoviário vem do que? Das rodovias, né? Das ruas, como apresenta aqui nessa imagem. E quais são os transportes que fazem parte das rodovias? Temos aqui os ônibus, caminhões, motos, carros. Tudo isso são veículos motorizados. E aqui no texto fala que o excesso disso pode gerar alguns problemas na qualidade de vida das pessoas, principalmente naquelas que vivem na cidade. Quais problemas são esses? Temos aqui na imagem 4 problemas. O primeiro é a poluição sonora, ou seja, o barulho. O barulho é um problema. O ronco dos motores, as buzinas, as sirenes, os alarmes pode acarretar problemas à saúde do ser humano e ao meio ambiente. Por que será? Pode prejudicar o quê? Os nossos ouvidos. Esses sons também podem prejudicar os animais também. Além de prejudicar a audição, pode deixar as pessoas desse ambiente mais estressadas, né, por conta da poluição sonora. Segundo o item aqui, acidentes. Com tantos veículos trafegando no mesmo espaço, significa trafegando, né, andando juntos, colados no mesmo espaço, os acidentes são mais comuns. Então, representando perigo também para os pedestres. Isso também pode estar sobre as leis de trânsito, aqueles que não
obedecem às leis de trânsito, o que pode estar ocasionando os acidentes. Terceiro item aqui, congestionamento. O que é isso? É o excesso de veículos trafegando nas ruas, como vemos aqui na imagem. Principalmente nas cidades grandes, tá, pessoal? Façam que as pessoas gastem muito tempo em seus deslocamentos. Para chegar num determinado local, trânsito parado, demora mais para chegar nesse local. Então, é um transtorno, é um problema, sim. E o último item aqui, que é a poluição do ar, porque os veículos circulando liberam o quê? Gás tóxicos que poluem o quê? A atmosfera, poluindo assim o ar. Lembrando que essa foto da cidade de Salvador, que fica na Bahia. Percebam a infinita quantidade de carros nessa imagem, né? Vamos seguir aqui para a próxima página. A página 99, temos aqui uma atividade 1. Que meio de transporte você utiliza para chegar à escola? Assinale abaixo. Então aqui é pessoal de vocês, tá bom? Alguns me enviaram a pé, né? Outros me enviaram de carro, um ou outro de ônibus, um ou outro de bicicleta. Aqui era para organizar um gráfico, porém não estamos em sala de aula, né, para coletar o que cada um respondeu e assim fazer os resultados com a pesquisa. Porém, um dos alunos montou aqui um gráfico imaginado com a parte do número, da quantidade de alunos, os meios de transporte que eles utilizam nessa parte. Enfim, adorei essa ideia, pessoal, adorei. Ajuda muito que é vocês o que? A compreender. A gente só entende uma coisa quando a gente faz. A compreender um gráfico, principalmente um gráfico em barras, os seus dados. Como que a gente aprende? Construindo. Quem quiser também seguir essa ideia, me chama no particular que eu ajudo, tá bom? Depois temos a atividade 2. Nela pergunta se há congestionamento, né, de veículos aqui onde moramos. Nossa resposta é não, não é uma cidade pequena, não tem esse problema. Depois temos aqui mais uma pergunta, né? Em caso afirmativo, sugira uma medida para reduzir os problemas causados pelo excesso de veículos no lugar onde você mora. Aqui não temos esse problema, porém eu pedi que vocês escrevessem soluções, principalmente soluções à resposta da atividade da página 98, que é aquela imagem com vários veículos e os problemas, os 4 problemas que foram mencionados lá. Então, quais são as possíveis soluções para esses problemas? Ó? Maior oferta de transporte público de qualidade com preço acessível. O que seria, pessoal, essa maior oferta de transporte público? O que é um transporte público? É um ônibus, é uma van. Vemos o que nos noticiários, na televisão. Ônibus, transporte público, trens também, metrô, lotados de pessoas. Ou seja, deveria de ter maior demanda desses transportes para o transporte público para essas pessoas. E até o texto complementa, ó, de qualidade e com preço acessível, que não adianta também ter o transporte público, o ônibus, o metrô, o trem para a pessoa se locomover, principalmente na cidade grande, chegar ao seu trabalho com um preço muito alto. Então isso seria alguma das possíveis soluções para evitar o quê? Muitos carros nas ruas onde ocorre o tráfego, o congestionamento. Imagine também se algumas pessoas deixassem os seus carros para irem ao trabalho de ônibus, de trem, de metrô. Vocês não acham que poluiria menos o meio ambiente? Com certeza, né? Então essa é uma das sugestões para solucionar o problema. Depois ainda temos a página 100. Temos aqui 2 imagens, 2 transportes. Um mais antigo, que é o bonde, e um mais atual, que é o ônibus. Depois temos uma perguntinha, por que os ônibus substituíram os bondes nos transportes de passageiros nas cidades? Então, nossa resposta correta, porque os ônibus não são o quê? Eles são mais rápidos, mais ágeis que os bondes e podem circular em todas as ruas, pois não dependem da existência de trilhos. Por quê? Porque os bondes, vocês podem ver aqui na imagem, os bondes eles andam por trilhos e os ônibus não, andam nas ruas. E na atividade 4, pede para vocês escreverem algumas leis de trânsito que vocês conheçam. E eu também já dei uma dica para vocês no vídeo de explicações da semana. Viram que aqueles que me enviaram as fotos responderam, escreveram outras diferentes também. Ressaltando que é muito importante o quê? A gente conhecer as leis de trânsito. Por quê? Porque temos direitos e deveres para nos proteger e proteger o outro também. Assim finalizamos as correções dessa semana, tá bom? Agora vamos para as explicações. Correções, na verdade, dos conteúdos de geografia. Vamos iniciar lá na página 78. Temos aqui o texto A Chuva como fonte de água. Aprendemos nesse texto o quê? Que podemos aproveitar a água da chuva para fazer diversos afazeres domésticos, como descarga de vasos, limpeza de piso, limpeza de carro, aguar as plantas. Só não dá para beber essa água, tá, pessoal? Porque ela não foi tratada. Nem para usar para a cozinha, essas coisas, mas para os outros elementos dá sim para reaproveitar.
Depois temos a atividade 2, que mostra o consumo de água numa casa a cada 100 litros. Já fizemos uma leitura e interpretação dessa imagem nos vídeos explicação da semana, então vamos direto para as atividades. Na atividade A, pergunta: o uso de água da chuva poderia contribuir, ou seja, diminuir, para a redução, diminuição do uso de água, do uso de quantos litros de água tratada e em quais atividades? Então, a nossa resposta correta está 35 litros a cada 100 litros de consumo doméstico de água, 30 litros de água de vasos, água para descarga em vasos sanitários e 5 de limpeza. Então, essa resposta é assim. Por quê? Porque temos aqui a cada 100 litros de água. Como que a água da chuva pode contribuir? A gente vai usar a água da chuva para higiene pessoal? Não, né? Precisando de uma água limpa e tratada. Podemos utilizar a água da chuva para descarga em vaso sanitário? Sim. Então, aqui já iríamos economizar o quê? 30 litros de água. E podemos usar a água da chuva para lavar as nossas roupas, mais peças íntimas. Melhor usarmos a água limpinha também. Cozinhar e beber água também não devemos usar água tratada. Mas, por exemplo, a limpeza de uma calçada, de um quintal, de um carro, podemos sim utilizar a água da chuva. Por isso que a nossa resposta seria economizar o quê? 35 litros de água. 30 de descarga em vasos e 5 da limpeza, somando os dois, 35 litros de água sendo economizados, tá bom? Depois temos a atividade B. Para que outra atividade cotidiana na água da chuva armazenada pode ser utilizada? Então, aqui o livro colocou, para regar as plantas. Atividade 3. Temos aqui um textinho, a demanda pela água só cresce. Por quê? Porque a população aumenta. E a poluição das águas é um problema mundial. Ou seja, jogar lixo na água. As indústrias também contribuem jogando agrotóxicos, ou mesmo toxinas que podem poluir a água. Aqui fala, as águas dos rios recebem lixo, esgoto doméstico, ou seja, esgoto das nossas casas, e poluição lançada pelas indústrias, pela atividade agrícola e pela mineração. Então, as pessoas só crescem, a demanda de pessoas só crescem. Por isso que aumenta a demanda de água. E ainda vem a poluição da água. Como será que poderíamos resolver esse problema? Vemos aqui na questão, em que situações em que a água está poluída e o abastecimento público é insuficiente, como na situação anterior aqui que lemos nesse trechinho de texto, como a água da chuva pode contribuir para a solução do problema? Então, ela pode contribuir muito. Vamos ver aqui a resposta do livro. O uso da água da chuva contribui para a diminuição da demanda por água natural e limpa ou por água potável, já que possibilita manter várias atividades domésticas, como limpeza, regar as plantas e descarga em vaso sanitário. Então, a água ajuda o quê? A economizar nesses afazeres domésticos, a economizar a água, a demanda de água. Então, pessoal, como nós cidadãos poderíamos estar fazendo para contribuir com o meio ambiente? Seria muito bom se estivéssemos em nossas casas aquelas cisternas ou mini cisternas. Dá uma procurada no Google para vocês verem como que funciona. Elas captam a água da chuva e podemos utilizar ela nos nossos afazeres domésticos. É bem legal. Vamos agora para a próxima página. Vamos para a página 79 do livro. Essa parte fala do sertão nordestino, que lá é muito seco, Ou seja, existe um pouco da falta de água lá. E o que eles fazem? As cisternas que eu acabei de falar para vocês, que captam a água da chuva. Aqui temos até uma imagem de uma cisterna, na legenda fala cisterna instalada em propriedade rural, na cidade de Piranhas, em Alagoas. Não dá para ver muito, mas temos aqui a cisterna também, lá no Parque Ecológico. Não sei se vocês viram no ano passado, nos passeios que fizemos aqui na cidade. Se vocês viram, dá uma recordada de como que era a mini cisterna. E com base nisso, temos as questões 4. Segundo o texto, qual será a utilidade da água armazenada nas cisternas para os pequenos produtores do sertão nordestino? Então, a nossa resposta correta, a água armazenada na cisterna servirá o quê? Para a produção agrícola e atividades domésticas, porque não tem como, gente, uma plantação não ter a água. Por quê? Porque a água é um componente que a planta precisa para se desenvolver e crescer. Não é verdade? E atividades domésticas, como já aprendemos anteriormente na página 78. E nessa atividade 5 temos aqui uma charge, são duas sequências de imagem que traz uma crítica, e uma reflexão para nós.
Na primeira imagem, o homenzinho está com o guarda-chuva se protegendo da água da chuva. Na segunda imagem, já pensou diferente. O que ele está fazendo? Virou o guarda-chuva para quê? Para captar a água da chuva e aqui ó, está enchendo os baldes de água. O que ele está fazendo? Pegando a água da chuva para reaproveitar. Temos aqui uma perguntinha. Ó. Que mudança de atitude em relação à água a charge retrata? Que fatores pode ter contribuído para essa mudança? Então vamos ver agora se a resposta de vocês tem semelhança, né? Faz sentido com a resposta do livro, mas a interpretação correta dessa charge, tá bom? No livro está escrito: a valorização da água da chuva como recurso natural. Com o passar do tempo, fatores como a ocorrência de crises hídricas e o aumento dos problemas ambientais relacionados à poluição das águas, alguns problemas que já vimos anteriormente, pode ter contribuído para a adoção de práticas como o armazenamento e uso da água da chuva em atividades domésticas e econômicas como a agricultura. Ou seja, quando nós, cidadãos, percebemos o que é a importância da água, que a água ela não é uma fonte inesgotável, um dia ela vai acabar. Quando temos essa consciência e vimos o que a água da chuva ela pode ser reutilizada em alguns afazeres domésticos, isso pode mudar alguns hábitos nossos, mudança de hábitos, como aconteceu aqui na charge. Podemos aproveitar aqui também para lembrar o quê? De não gastar a água da torneira, escovar os dentes com a torneira fechada, né? Se ensaboar no banheiro na hora de tomar banho com o chuveiro fechado, desligado. Lavar uma loucinha, né, na nossa família com o quê? Com a torneira fechada. Reutilizar a água que lavamos roupa para lavar o quintal. Lavar os automóveis também. Enfim, podemos utilizar de várias maneiras para o quê? Para o bem da água, para economizarmos a água. E uma delas é o que aprendemos nessa aula, que é reaproveitar a água da chuva. Assim finalizamos as correções das atividades de geografia. Agora vamos para as correções das atividades de ciências, dando início na página 90 do livro. Aqui temos o capítulo 8, a importância das plantas, é o nome do capítulo. Temos uma imagem de apoio aqui na abertura com bastante vegetação. E depois algumas questõezinhas, vamos ver elas. A primeira fala: que animais você acha que vive nesse jardim? Converse com os colegas e levante alguns exemplos. Então, nossas respostas são: quais animais que podem viver neste local? Ó? Aves, insetos diversos e peixes. Por quê? Porque temos água aqui, né? Então, vivem nas águas. Insetos, aves diversos podem viver o quê? Nas árvores, porque sabemos que as árvores servem de abrigo para os animais. Segunda questão, imagine que as plantas desse jardim sumissem, então toda essa vegetação sumiu. O que você acha que aconteceria com os animais que você citou na atividade anterior, ou seja, as aves, insetos e os peixes? Provavelmente, na nossa resposta aqui, os animais provavelmente morreriam por falta de alimento ou de abrigo. Terceira questão, para você, qual a importância de ambientes como esse jardim para os animais, incluindo o ser humano? Ou seja, qual é a importância da vegetação para todos nós? Aqui a pergunta ela é pessoal, tá bom? Vocês podem estar respondendo no caderno, porque aqui no livro não cabe. Sabendo que as plantas fornecem muitas coisas, tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais também. O que ela fornece? Todas as plantas, árvores. Então, quem ainda não respondeu, faça uma reflexão sobre o assunto e responda no caderno para enviar a foto, tá bom? Última questão, você já foi em algum parque ou jardim da sua cidade? Se sim, converse com os colegas sobre as plantas que você viu nesse lugar e sobre aquelas que você mais gostou, resposta pessoal também. Depois temos a página 91 do livro, as plantas produzem alimento. As plantas, pessoal, elas tanto produzem o seu próprio alimento, como através da fotossíntese que aprendemos nas aulas anteriores, como também elas oferecem vários alimentos para nós nos alimentar, como frutas, legumes, verduras, tudo vem o quê? Das plantas. E animais também se alimentam das plantas e do que elas oferecem. E aqui no texto fala que mesmo alguns animais não comendo plantas, por exemplo, os animais carnívoros, como a onça, as onças também comem o quê? Animais que se alimentam de plantas, ou seja, a planta ela é fundamental para todos os seres vivos. Lá embaixo temos uma atividade, ó. 1. Tente se lembrar das plantas que você consome no dia a dia. Ou seja, as plantas que comemos, vocês sabem. Faça uma lista dessas plantas no caderno e depois troque informações com os colegas. Então aqui, vocês iam fazendo no caderno para enviar a foto para mim. Aqui é uma resposta pessoal sobre a alimentação de vocês, quais são as plantas que vocês consomem no dia a dia. Podem estar fazendo uma pesquisa com os pais ou familiares de vocês.
E assim, pessoal, finalizamos as correções das atividades referentes a essa semana. Obrigado pela participação, apoio tanto dos alunos quanto das famílias, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.